Áudio 58 do livro Autobiografia de Madame Guyon. Continuação do capítulo 46. Eu lhe disse: eu os deixarei quando estiver fora da prisão, mas não estava disposta a dizer com quem eu os havia deixado. 3 ou 4 dias antes da Páscoa, ele apareceu novamente com o doutor e um processo verbal foi preparado contra mim por rebelião, por não lhes ter deixado meus papéis. Então puseram em suas mãos cópias de meus escritos, pois eu não tinha os originais. Não sei onde aqueles que os receberam de mim os haviam colocado, mas estou firme na fé de que todos eles serão preservados, a despeito da tormenta. A prioresa perguntou ao oficial como andava meu caso. Ele disse que andava muito bem e que eu logo seria solta. Essas palavras passaram a ser uma rotina, mas eu tinha um pressentimento do contrário. Eu tinha uma satisfação inexprimível e uma alegria no sofrer e no estar na prisão. O confinamento de meu corpo fez-me desfrutar melhor da liberdade de minha mente. O dia de São José foi para mim um dia memorável, pois então meu estado tinha mais do céu do que da terra, mais além do que qualquer expressão pode alcançar. Isso foi seguido, por assim dizer, de uma suspensão de cada favor que então desfrutava, uma dispensação de novos sofrimentos. Fui obrigada a sacrificar-me novamente e beber as mesmas escórias do amargo gole. Nunca tive nenhum ressentimento contra meus perseguidores, embora os conhecesse bem, seu espírito e suas ações. Jesus Cristo e os santos viam seus perseguidores e, ao mesmo tempo, sabiam que não podiam ter poder a não ser que do alto esse poder lhes fosse dado. João capítulo 19, versículo 11. Amando os golpes que Deus dá, é impossível odiar a mão que Ele usa para golpear. Alguns dias depois, o oficial veio dizer-me que ele me dava liberdade da clausura, ou seja, para sair e entrar no convento. Agora estavam muito ocupados em instar minha filha a aceitar um matrimônio que, se tivesse acontecido, teria sido sua ruína. Para terem êxito nisso, eles a colocaram em contato com o Senhor, com quem queriam que ela se casasse. Toda a minha confiança estava em Deus, no sentido de que Ele não permitiria que isso acontecesse, visto que aquele homem não tinha nenhuma marca da cristandade, tendo abandonado seus princípios e moral. Para induzir-me a deixar minha filha, eles prometeram libertar-me imediatamente da prisão e de todas as acusações sob as quais eu estava. Entretanto, se eu me negasse a isso, eles me ameaçariam com a prisão perpétua e com a morte no patíbulo. Apesar de todas as suas promessas e intimidações, eu me neguei persistentemente a fazê-lo. Logo depois, o oficial e o doutor vieram dizer à prioresa que eu tinha de ser trancada. Ela lhes disse que o aposento em que eu estava era pequeno, tendo uma abertura para a luz ou ar só de um lado, por meio da qual o sol brilhava o dia todo, e sendo o mês de julho, logo causaria minha morte. Eles não fizeram nenhum caso. Ela perguntou por que eu devia ficar trancada. Eles disseram que eu havia cometido coisas horríveis em seu convento até o último mês e havia escandalizado as freiras. Ela protestou
e lhes assegurou que toda a comunidade havia sido muito edificada por mim e admirava minha paciência e moderação. Porém, tudo era em vão. A pobre mulher não pôde conter as lágrimas diante de uma declaração tão longe da verdade. Então mandaram buscar-me e me disseram que eu havia feito coisas vis no último mês. Perguntei que coisas eram. Não me disseram. Eu disse então que sofreria pelo tempo e o quanto Deus quisesse, que este assunto havia começado com falsificações contra mim e assim continuava, que Deus era testemunha de tudo. O doutor disse-me que tomar a Deus por testemunha em tal coisa era um crime. Não respondi. Nada no mundo poderia impedir-me de recorrer a Deus. Fui então trancada mais estreitamente do que a princípio até ficar totalmente a ponto de morrer, sendo lançada em uma violenta febre e quase morri asfixiada por causa da falta de ventilação do lugar, e não me permitiram ter nenhuma assistência. Nos tempos da lei antiga, houve vários mártires do Senhor que sofreram por afirmar e confiar no verdadeiro Deus. Na igreja primitiva de Cristo, os mártires verteram seu sangue por manter a verdade de Jesus Cristo crucificado. Agora há mártires do Espírito Santo, que sofrem por sua dependência dele, por manter seu reino nas almas e por ser vítimas da vontade divina. É este Espírito que será derramado sobre toda a carne, como disse o profeta Joel. Os mártires de Jesus Cristo foram mártires gloriosos, tendo ele bebido a confusão desse martírio, mas os mártires do Espírito Santo são mártires de repreensão e ignomínia. O diabo não mais exerce seu poder contra sua fé ou crença, mas ataca diretamente o domínio do Espírito Santo, opondo-se ao seu movimento celestial nas almas e descarregando seu ódio no corpo daqueles cuja mente ele não pôde ferir. Ó Santo Espírito, um Espírito de amor, permite-me estar sempre submissa à tua vontade, e como uma folha que se move com o vento, assim permite-me ser movida por teu divino sopro. Assim como o vento impetuoso rompe tudo o que lhe resiste, rompe tu a todos os que se opõem ao teu império. Embora eu tenha sido obrigada a descrever o procedimento daqueles que me perseguem, não tenho feito com ressentimento, já que os amo em meu coração e tenho orado por eles, deixando para Deus o cuidado de defender-me e abandonando-me em suas mãos sem fazer nenhum movimento de mim mesma para isso. Tenho compreendido e crido que Deus me faria escrever tudo com sinceridade, que seu nome pode ser glorificado, que as coisas feitas em segredo contra seus servos um dia serão anunciadas sobre os telhados, pois quanto mais eles se esforçam para ocultá-las dos olhos dos homens, mais Deus em seu próprio tempo fará tudo manifesto. Em 22 de agosto de 1688, pensou-se que eu estava para sair da prisão, e tudo parecia tender para isso. Porém, o Senhor deu-me um sentido de que, longe de estar desejosos de liberar-me, eles só estavam lançando novas armadilhas para arruinar-me com mais eficácia e fazer o padre Lamothe conhecido e estimado pelo rei. No dia mencionado, que era meu aniversário,
Aos 40 anos de idade, acordei sob uma impressão de Jesus Cristo em agonia, vendo o conselho dos judeus contra ele. Eu sabia que ninguém, senão Deus, poderia livrar-me da prisão. E eu estava satisfeita por ver que ele o faria um dia por sua justa mão, embora não soubesse de que modo e deixando tudo em suas mãos. Na ordem da providência divina, meu caso foi apresentado a Madame de Maintenon, que ficou profundamente interessada nos relatos que lhe deram de meus sofrimentos e por fim conseguiu minha liberação. Alguns dias depois tive minha primeira entrevista com o abade Fenelon. Saindo de Santa Maria, retirei-me na comunidade de Madame Mirhamignon, onde fiquei de cama por 3 meses por causa de uma febre e tive uma pústula em meu olho. Todavia, nesta época, fui acusada de sair continuamente, realizando supostas assembleias junto com outras falsidades infundadas. Nesta casa, minha filha casou-se com Monsieur Nicolas Fouquet, Conde de Vaux. Mudei-me para a casa de minha filha e, por causa de sua grande juventude, vivi com ela por 2 anos e meio. Até ali, meus inimigos sempre forjavam uma coisa após a outra contra mim. Então resolvi retirar-me muito discretamente para o convento dos beneditinos em Montargis, meu lugar de nascimento. Mas isso foi descoberto, e tantos amigos como inimigos juntamente o impediram. Sendo inúmeros familiares da pessoa com quem minha filha havia se casado, amigos do abade Fenelon, tive a oportunidade de vê-lo às vezes em nossa casa. Tivemos algumas conversas sobre o tema da vida espiritual, nas quais ele fez várias objeções às minhas experiências. Eu lhes respondi com minha simplicidade usual e, como descobri, acabei por convencê-lo. Como o assunto de Molinos naquele momento causava um grande tumulto, as coisas mais simples eram descritas e os termos usados por escritores místicos explodiam. Porém, eu lhe expus tudo com tanta clareza e resolvi tão plenamente todas as suas objeções que ninguém entendeu mais plenamente meus sentimentos do que ele, o que desde então tem sido o alicerce da perseguição que ele tem sofrido. Suas respostas ao bispo de Meaux claramente mostram isso a todos o que as têm lido. Então tomei uma pequena casa particular para seguir a disposição que tinha para a jubilação, onde às vezes tinha o prazer de ver minha família e alguns amigos especiais. Certas senhoras, jovens de Saint-Cyr, tendo informado a Madame Maintenon que encontraram em minha conversa algo que as atraiu a Deus, fizeram com que ela me encorajasse a continuar a instruí-las. Ao ver a grande mudança em algumas delas, com quem antes ela não estava muito contente, ela viu que não tinha nenhuma razão para arrepender-se disso. Tratou-me então com muito respeito e por 3 anos, enquanto isso durou, recebi dela todo o sinal de estima e confiança. Porém, isso depois trouxe a mim a mais severa perseguição. A entrada livre que eu tinha na casa e a confiança que algumas senhoras jovens da corte, distinta por sua posição e piedade, depositavam em mim, não inquietaram um pouco as pessoas que me haviam perseguido. Os diretores ofenderam-se com isso e, com o pretexto dos problemas que tive alguns anos antes, comprometeram o bispo de Chartres, superior de Saint-Cyr,
a mostrar a Madame Maintenon que, por minha conduta particular, perturbei a ordem da casa, que as jovens mulheres da casa estavam tão unidas a mim e ao que eu lhes dizia que não mais davam ouvidos aos seus superiores. Assim não fui mais a Saint-Cyr. Respondia para jovens senhoras que me escreviam só por cartas não fechadas, que passavam pelas mãos de Madame Maintenon. Pouco depois caía enferma. Os médicos, depois de tentar em vão o método usual de cura, pediram que me refrescasse nas águas de Bourbon. Meu servo havia sido induzido a dar-me algum veneno. Depois de tê-lo tomado, padeci dores tão intensas que, se não tivesse sido atendida rapidamente, eu teria morrido em questão de horas. O homem fugiu no mesmo instante e nunca mais o vi desde então. Quando eu estava em Bourbon, as águas que vomitei queimavam como o álcool do vinho. Eu não fazia a menor ideia de que estava sendo envenenada até que os médicos de Bourbon asseguraram-me isso. As águas tiveram só um pequeno efeito. Sofri com isso por mais de 7 anos. Deus guardou-me em tal disposição de sacrifício que fiquei completamente resignada para sofrer tudo e receber de sua mão tudo que pudesse vir sobre mim, já que para mim oferecer algum tipo de vindicação por mim mesma seria como golpear o ar. Quando o Senhor está disposto a fazer alguém sofrer, Ele até permite que as pessoas mais virtuosas sejam facilmente enganadas. E posso confessar que a perseguição dos ímpios é pequena quando comparada à dos servos da igreja, enganados e despertados pelo zelo que consideram correto. Muitas dessas perseguições eram agora, pelos artifícios de que fizeram uso, impostas a mim. Fui descrita para elas sob uma luz odiosa, como uma criatura estranha. Desde então, portanto, devo, ó meu Senhor, conformar-me a Ti para agradar-te. Dou mais valor à minha humilhação e em ver-me condenada por todos do que se me visse no auge da honra no mundo. Quantas vezes tenho dito, até na amargura de meu coração, que devo ter mais medo de uma repreensão de minha consciência do que do grito e condenação de todos os homens.